Vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Houve um novo ataque de drones em todo o território ucraniano, mas muito em menor escala do que temos visto nos últimos dias. Os principais alvos foram Lviv, no oeste da Ucrânia, e Mykolaiv, no sul. De qualquer forma, não houve grandes prejuízos hoje. Os russos continuam fazendo a evacuação de Kherson e da região aqui na margem direita do Dnipro. Existem alertas de que estão roubando carro de civis e até equipamento dos corpos de bombeiros de Kherson. Curiosamente, também há atividade de evacuação em Enerhodar. Não dá para saber ainda o que significa isso. Suspeita-se que os russos pretendem demolir a represa de Nova Kakhovka. Nova Kakhovka é essa represa que fica aqui, e se ela for demolida, alaga toda essa região aqui próximo a Kherson. Vamos falar em detalhes sobre cada um desses assuntos agora. Essas notícias foram sugeridas por Lula na Cadeia, William 2 e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente disse, houve alguns ataques aqui em Mykolaiv e também aqui em Lviv. Houve mais alguns outros ataques em outras cidades aqui, inclusive tentativa de ataque em Kyiv, mas não foi nada significativo. Mesmo aqui em Mykolaiv, o maior ataque que aconteceu foi um míssil S-300 que atingiu um lugar vazio, onde era anteriormente uma loja de carros, uma região, um mercado de carros, mas não tinha nada lá no local, dá para ver aqui, fizeram um grande buraco no chão, né? Bom, mas não foi só isso que aconteceu ontem. Também teve a falta de luz em Belgorod. E, tá vendo, foi um incêndio bem grande na estação elétrica lá. Dá para ver que é uma explosão muito grande, mas, segundo estão dizendo, não foi um ataque ucraniano, foi simplesmente a estação sofrendo de sobrecarga, né? O que pode ter acontecido houve ataques ucranianos alguns dias atrás a outras centrais elétricas ali na região de Belgorod. Pode ser que esse ataque ucraniano que foi feito alguns dias atrás tenha levado a sobrecarga nessa estação particular e essa estação então acabou incendiando-se sozinha. Os próprios moradores de Belgorod falam que não houve nenhum míssil, não houve nenhum barulho de coisa, apenas a estação explodiu, né? E Belgorod está sem luz mais uma vez. Outro ataque que teve em Lysychansk, os ucranianos usaram vários ataques de HIMARS, indicando que deve estar sendo preparada um avanço ucraniano nessa região, né? Lembra-se, Sievierodonetsk e Lysychansk foram as últimas cidades aqui do Oblast de Luhansk que foram tomadas pelos russos. Por um curto período de tempo, os russos chegaram a dominar todo o Oblast de Luhansk, mas já perderam controle sobre vastas áreas dele aqui ao norte, e também Bielorrivka, que é muito próximo de Lysychansk. Tudo indica que os ucranianos estão perto de lançar uma contraofensiva aqui nessa região, né? Mas a maior parte das ações ontem aconteceu justamente na região de Kherson. Os ucranianos atingiram um depósito de munição russo em Plodov. Está escrito errado aqui, né? Não é Plovod, não, é Plodov. Próximo a Nova Kakhovka, no Oblast de Kherson. O mapa mostra bem aqui, tá vendo? Fica bem nessa região aqui, bem próximo a represa que fica aqui, e é mais uma tentativa dos ucranianos de diminuir a quantidade de armamento, munição dos russos nessa região. Tem a imagem aqui da explosão lá que atingiu esse depósito russo aqui, né? E houve também tiros na ponte de Antonivka, dá para ver aqui, ó, onde os HIMARS passaram aqui. É impressionante a precisão do HIMARS, né? Repara que os russos fizeram, a gente contou isso no vídeo de ontem, uma ponte alternativa debaixo da ponte de Antonivka, com barcaças, fizeram um trabalho enorme manual aqui, botaram um monte de barcaças aqui. Os ucranianos já mandaram uns HIMARS aqui para destruir algumas dessas barcaças. Vai ser muito difícil eles conseguirem usar isso de fato, tá vendo? Aqui, bem aqui dá para ver onde passou o tiro, bem em cima das barcaças que eles alinharam aqui por toda a extensão da ponte, né? Bom, isso daqui é uma imagem de tanques ucranianos na região de Berislav. Aí o pessoal estava reclamando aqui que não, peraí, como é que pode? Berislav já está aqui, ó. Berislav é logo aqui, ó, bem no centro da região controlada pelos russos, né? Mas na verdade o que ele está dizendo aqui é que, olha só, é no distrito de Berislav, né? Então o distrito de Berislav é bem maior,
ele vai até aqui em Dudchany. Então toda essa área aqui é distrito de Berislav, então realmente é possível. Então ninguém está mentindo aqui, ou seja, realmente tem tanques ucranianos nessa área, certamente tem. A gente sabe que é um avanço ucraniano aqui, mas não é uma notícia tão boa, não é que eles estão chegando na cidade de Berislav. A cidade de Berislav fica mais longe, ainda está controlada pelos russos, mas eles estão chegando lá, uma hora vai chegar. Bom, a inteligência ucraniana conseguiu detectar exatamente qual é a rota do ferry boat que é usado próximo de Nova Kakhovka, né? Nova Kakhovka está um pouco mais abaixo aqui, a usina aqui, né? Uma usina hidrelétrica, uma barragem, coisa e tal, e aparentemente eles estão fazendo, justamente aproveitando este canal aqui, ó, fizeram um porto na margem sul aqui, ou na margem esquerda do Dnipro, e outro na margem norte ou margem direita do Dnipro, e aí fazem esse transporte de tropas e munições por aqui, né? Isso é importante saber, evidentemente, porque, evidentemente, os ucranianos vão dar um jeito de dificultar esse transporte aí. Essa tem sido toda a estratégia ucraniana nessa margem direita do Dnipro. A ideia é justamente tornar a vida dos russos ali impossível, evitando o transporte de cargas entre as duas margens do rio, e eles têm conseguido fazer isso com sucesso, né? Realmente, a gente vê os russos saindo agora, fazendo evacuação de Kherson, como a gente mostrou ontem, justamente porque chegou numa situação insustentável. Embora os russos consigam manter alguma coisa, consigam passar alguma coisa, é muito menos do que seria necessário para manter toda aquela região, o domínio sobre toda aquela região. A gente já falou sobre estatísticas alguns vídeos atrás. Seria necessário 4.000 toneladas de mantimentos, munição, equipamentos sendo transportadas de um lado para o outro, e o máximo que os russos conseguem é 1.200, 1.300 por dia. Então, simplesmente não fecha a conta, né? Eles começaram a queimar gordura, queimar o que eles tinham em estoque no norte, mas chegou uma situação que eles não têm mais como se manter na margem direita do Dnipro, né? E, como a gente falou ontem, né, os russos já estão fazendo a evacuação de civis e colaboradores russos da margem direita do Dnipro para a margem esquerda. Então isso daqui é a mensagem que eles estão recebendo no celular, de tempos em tempos eles estão recebendo essa mensagem, falando para caros residentes, evacuem imediatamente, vai haver bombardeio de áreas residenciais pelas Forças Armadas da Ucrânia, tem ônibus às 7 horas na tal região e coisa e tal, qualquer coisa contate tal número, e é uma coisa curiosa isso daí, porque certamente os russos não pretendem tirar toda a população dali. Se eles tirarem toda a população, facilita muito o trabalho dos ucranianos, né? Os ucranianos justamente estão tomando todo esse cuidado enorme para tomar Kherson, justamente porque não querem machucar os civis que estão lá. Se os russos tirarem todos os civis, na verdade, a coisa facilita. Mas qual que é a estratégia russa nesse caso? O Putin ontem decretou a lei marcial nas regiões que estão ocupadas pelos russos na Ucrânia. Então ele provavelmente quer tirar a maior parte da população de lá, porque ele já sabe que vai perder essas regiões. Tirar a população não deixa de ser uma forma de atacar os ucranianos também, né? Porque, evidentemente, você vai deixar uma região totalmente despovoada, vai mandar esses ucranianos forçosamente para regiões despovoadas da Rússia e vai deixar aquele cinturão ali sem população na Ucrânia. Já parece ser essa a estratégia russa no final das contas. Eles fizeram isso na Crimeia também, tiraram os ucranianos que tinham ali, tiraram os tatars que tinham ali, mandaram para regiões no centro da Rússia, e lá na Crimeia, como eles continuaram ocupando, eles colocaram russos de volta na Crimeia para dizer agora que a Crimeia tem maioria russa e coisa e tal, né? Então, ele decretou a lei marcial justamente porque agora a população fica sob comando dos militares. Então agora os militares que mandam ali na região, e aqueles presidentes fantoches que ele tinha criado, não faz muita diferença no final das contas, né? Porque aqueles presidentes fantoches realmente não mandavam nada, quem mandava sempre foi o exército russo, mas agora ele deixou claro com essa lei marcial que a população ali tem que sair conforme ordem do exército dele, né? Isso então ajuda os ucranianos a avançar na região, mas por outro lado diminui o valor dessas regiões para os ucranianos. Parece que já é uma preparação do Putin para justamente abandonar essa guerra, né? E outra coisa que eles estão fazendo, eles estão roubando caminhões de bombeiros e roubando carros civis,
justamente para levar para o lado russo esse tipo de coisa. E mais cedo foi reportado que os russos abandonaram totalmente o departamento de bombeiros da região de Kherson, né, que estava sob controle deles, ou seja, eles estão fazendo realmente uma estratégia de terra arrasada, querem tirar tudo que tiver valor dessa região, porque eles já sabem que não conseguem manter. E uma outra coisa curiosa é que eles também estão saindo de Enerhodar. Enerhodar é essa cidade que fica mais aqui no norte do Dnipro, aqui Enerhodar, é a cidade que atende aquela grande usina nuclear ucraniana que tem nessa região aqui. Então, vocês lembram, tem muita preocupação aqui, porque há combate, os russos lançam mísseis contra a própria usina, então havia um risco de vazamento nuclear aqui. E, de novo, o fato deles estarem evacuando essa região daqui indica que talvez estejam preparando realmente para abandonar totalmente a região ocupada na Ucrânia, deixar terra arrasada. E não é estranho notar que, não seria estranho notar que eles fizessem isso exatamente prevendo algum acidente aqui na usina nuclear, né? Isso é uma coisa preocupante. Mas o fato é que a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo aqui com essa evacuação. Pode ser uma evacuação só de uma parte dos militares, uma parte dos civis, enfim, não sabemos ainda. O que a gente sabe aqui, que o pessoal está comentando aqui, isso aqui está em ucraniano, mas aqui ó, dá para traduzir. Eles estão começando a fugir de Enerhodar e estão levando espólio de guerra com eles, né? Houve um grande roubo no Kivskaya Hotel, que é um hotel que tem próximo da usina de Enerhodar, ali na comunidade que tem ali próximo. Parece que os russos roubaram tudo, televisão, refrigerador, ou seja, parece ser sinal de que estão realmente abandonando a guerra, né? E isso daqui é o ponto de passagem na cidade de Novoazovsk, que é na fronteira entre a região ocupada de Donetsk e a Rússia. Novoazovsk é essa cidadezinha aqui na Ucrânia, é uma cidade ocupada, e aqui tem uma passagem, tá vendo? Tem uma estrada aqui que vai para a Rússia, vai para Taganrog. Muita gente saindo, essa aqui é uma grande estrada que tem aqui. Repara que a estrada aqui está mais longe da linha de frente, então o pessoal realmente fugindo aqui de Enerhodar, fugindo de Kherson, talvez pessoas até fugindo aqui da Crimeia, porque você sabe, né, aqui para atravessar aqui via ferry boat está levando vários dias, né? Eles têm muito poucos ferry boats, a ponte da Crimeia ainda está fechada, então para atravessar por aqui está levando vários dias, então a alternativa é pegar a estrada e atravessar por aqui, por Novoazovsk. Isso daqui é a quantidade de carros, também parece que para passar na fronteira está complicado também. Provavelmente são justamente os colaboradores russos fugindo, né? Porque sabem que a Ucrânia tomando lugar, quem colaborou com os russos não será bem recebido. Segundo a inteligência britânica, eles falam que provavelmente as tropas russas estão considerando, eles falam que estão considerando um recuo da margem direita, né, ou margem ocidental do Dnipro, né? Então, como a gente falou, o que está acontecendo aqui em termos de evacuação é evacuação de civis, mas tudo indica que isso é apenas o primeiro passo para depois evacuar os militares em seguida, né? Então pode ser que seja essa a programação deles, dá essa impressão realmente. A gente sabe que os ucranianos estão preparando uma grande contraofensiva aqui, ou já começaram essa contraofensiva, a gente não tem informações. O fato é que os russos sabem que não conseguem manter essa parte aqui, e mesmo o resto das terras ocupadas aqui é muito pouco provável que eles consigam manter, né? A impressão que dá realmente é que eles estão preparando uma saída completa, saída tipo terra arrasada, tirar todo mundo de lá, tudo de valor, e sair para a Rússia. Agora, olha, isso aqui que é o ponto que é mais crucial e mais crítico nessa história toda. O comandante russo, né, das tropas lá, o Surovikin, ele falou que a Ucrânia está preparando para usar métodos ilegais em Kherson. Não falou quais métodos seriam esses, né? Mas a gente tem mais informações aqui no Soloviev Channel, no canal do Soloviev, falando que as forças armadas ucranianas estão prontas para explodir a represa de Nova Kakhovka, a hidrelétrica de Nova Kakhovka. Isso é uma coisa extremamente preocupante, porque, olha só, Nova Kakhovka, como a gente viu, ainda está fortemente nas mãos dos russos. E ao contrário, os ucranianos, sempre que fizeram um bombardeio aqui,
eles sempre tomaram cuidado de atingir ou a eclusa aqui, essa pequena ponte sobre essa eclusa que tem aqui, ou essa pequena curva em que a estrada sai fora da represa, né? Então os ucranianos de fato atingiram esse ponto aqui, atingiram aqui também, mas sempre tomaram muito cuidado para não atingir a barragem em si. O motivo para isso é óbvio, né? Porque se destruir essa barragem aqui tem dois problemas. O primeiro problema é que a água daqui vai alagar toda essa região aqui de Kherson, né? E o outro problema que tem é que a usina elétrica aqui usa água desse grande reservatório. Com essa barragem sendo destruída, esse reservatório vai baixar de nível. Vai ser suficiente para deixar a usina sem água? Não dá para saber, mas é uma possibilidade. Então você tem dois problemas pelos quais os ucranianos jamais atingiriam essa barragem. Eles sabem que isso, para eles, seria muito crítico. Agora, além de ser um crime de guerra, né? Um crime de guerra, mas além disso, seria muito crítico para os ucranianos. Agora, os russos dizendo que os ucranianos estão preparando para fazer isso, pode indicar que são os próprios russos que estão preparando para fazer isso. Repara como é que fica mais consistente essa visão que a gente tem agora. Os russos abandonam essa região, né, saem das regiões ocupadas, destroem a barragem para alagar totalmente Kherson, para deixar a usina nuclear sem água para o resfriamento e com isso causar um acidente nuclear lá. Na verdade, o que a gente tem visto de papo nos últimos dias da Rússia já é coisa no sentido, não, vamos destruir os civis na Ucrânia, não importa mais ocupação, não importa mais nada. É uma possibilidade. Vão fazer isso? Não sabemos. Conseguem fazer isso? Não dá para saber, né? Não seria a primeira vez que os russos destroem essa barragem. Em 1941, quando os oficiais russos da NKVD estavam fugindo dos nazistas, na época os nazistas estavam avançando em direção à Rússia ainda, eles explodiram essa barragem do Dnipro, lembrando que Dnieper é o nome em russo, Dnipro é o nome em ucraniano, né? E isso acabou causando a morte entre 20 e 100 mil militares e civis soviéticos. Lembra, na época a Ucrânia fazia parte da União Soviética, então ali era todo mundo soviético, né? E quem estava atacando eram os alemães, né? Então, será que eles fariam isso novamente? Bem, como eu falei para vocês, pode ser a última coisa que resta ao Putin fazer nessa guerra. Um ato desesperado para destruir a infraestrutura ucraniana. E não apenas ele anula uma usina de energia elétrica, hidrelétrica, é uma usina hidrelétrica ali, como a gente explicou, alaga toda essa região de Kherson aqui, inclusive, e deixa sem água a usina de Enerhodar por aqui, né? Eu imagino que tenha algum planejamento para isso, tá? Quando se faz usina nuclear, você tem todo um cuidado para sempre ter água. Tem que ter água sempre, porque a falta de água é o pior que pode acontecer numa usina dessa. Muita água é necessária para resfriar os núcleos dos reatores, né? Então, eles devem ter alguma coisa, talvez esse reservatório aqui seja um reservatório de emergência, confesso que eu não conheço, não sei como é que é, de forma que se o lago esvaziar, dá para eles fecharem essa água aqui, e isso aqui supre a usina por um tempo suficiente até eles conseguirem tomar alguma outra ação, né? Mas, enfim, não deixa de ser algo preocupante, no final das contas, essa possível estratégia russa, né? É lógico que eles estão falando aqui que os ucranianos vão fazer isso, porque eles vão dizer que foram os ucranianos, né? Mas, como eu disse, não há nenhuma lógica nos ucranianos fazerem isso só prejudicaria os ucranianos nessa história. Agora, é importante notar uma outra coisa também, tá? A margem direita do Dnipro, ela é mais alta que a margem esquerda. O que isso quer dizer? Os russos, não faria sentido eles destruírem essa represa se eles pretendem manter a margem esquerda do Dnipro, porque várias cidades aqui, lembra, eles estão evacuando, em tese, Kherson para essas cidades do lado de cá, né? Eles estão falando para a população civil ir mais adiante. Mas a verdade é a seguinte, se eles quebrarem isso daqui, vai alagar muito mais as cidades próximas do lado de cá do rio do que do lado de lá, ou seja, vai afetar Kherson também, com certeza, mas vai afetar muito mais o lado de cá do rio de Dnipro. Então, se os russos estão planejando isso, certamente eles estão planejando evacuar toda essa região, não é só a margem direita do Dnipro, não. E mais do que isso,
Lembra que existe uma preocupação com esse canal que está marcado em azul mais escuro aqui, que é o canal que leva a água dessa represa para a Crimeia. A gente sabe que a Crimeia tem um problema de falta de água estrutural, né? A Crimeia sempre foi uma região que tem poucos rios, os poucos rios que tem, muitos não são perenes, então sempre faltou água para a agricultura na Crimeia. Isso foi resolvido na época soviética, com a construção dessa represa e esse canal que passa por aqui e abastece a Crimeia de água, né? A Crimeia é uma península, então o canal passa aqui justamente pela ligação de terra aqui no norte da Crimeia e abasteceria essa região toda aqui, o que é uma das grandes vantagens. A Crimeia avançou muito justamente por causa desse canal. Quando os russos tomaram a Crimeia, os ucranianos tamparam o canal. Não, então não vai ter água. E, de fato, estava se tornando muito caro para os russos. A Crimeia perdeu muito valor, perdeu muita terra agricultável, porque não tinha água suficiente entre 2014 e 2022. Quando os russos invadiram novamente em 2022, a primeira coisa que eles fizeram foi reativar esse canal, foi justamente tomar essa região aqui para reativar esse canal. Só que esse canal também depende da represa. Ou seja, se eles estourarem a represa de Nova Kakhovka, a gente vai ver certamente esse canal secando. Então repara que é o tipo da coisa que atrapalha os dois lados. A menos que os russos estejam planejando realmente abandonar totalmente a Ucrânia e deixar a coisa explodir e ficar só atacando alvo civil e coisa e tal, a menos que seja esse o planejamento deles, não faz sentido eles estourarem a represa também. Eles teriam que abandonar não apenas aqui, como abandonar a Crimeia também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Será que vai realmente haver essa destruição, essa nova destruição da represa lá de Nova Kakhovka? Vamos descobrir nos próximos dias aí. Bom, ontem teve uma live do Arestovich em que ele deu mais algumas informações. Não tem nada muito significativo aqui. Só duas coisas dignas de nota. Uma é sobre o Surovikin, que ele reforça aqui que ele provavelmente está sendo colocado, ele foi colocado no controle do exército apenas para tomar a cacetada de perder Kherson, né? Os russos já sabiam que iriam perder Kherson, então ele foi colocado como comandante do exército, vai perder Kherson, o pessoal vai tirar ele, culpar ele por essa derrota, né? E o que eles colocam aqui, o que mais preocupa o Putin nesse momento é, lógico, um golpe militar, né? Então, outra coisa que ele fala aqui é sobre a questão de Israel, né? Israel, desde que foi identificado que o Irã está fornecendo drones para a Rússia, Israel chegou a dar sinais de que apoiaria a Ucrânia mais diretamente. Mas o ministro da Defesa de Israel falou que não, recusou-se a dar armas para a Ucrânia, mas ainda há negociações para sistemas de aviso e outras informações que seriam úteis para a Ucrânia, né? Israel sempre teve uma ligação muito forte com a Rússia, diplomaticamente, a verdade é essa, mas nessa guerra tem se mantido a neutralidade. Eu acho um absurdo isso, eu acho que Israel tinha que se posicionar nessa guerra. Como eu falei, é um imperativo moral para todas as nações do mundo. Agora, o que pode estar acontecendo é justamente Israel estar percebendo ou recebendo em troca o abandono russo na Síria, né? A Rússia está se destruindo nessa guerra com a Ucrânia, isso está fazendo com que as tropas russas na Síria estejam cada vez menos numerosas, tenham menos reforços, né? E talvez até isso tenha sido alvo de negociação entre o Putin e o pessoal de Israel. Para Israel, é um país que vive com o risco de sumir do mapa, e a Síria é um dos grandes inimigos de Israel. Talvez isso tudo esteja ligado aí, né? O Instituto para Estudo da Guerra reforça o que a gente acabou de falar, que as autoridades russas estão definindo as condições de informação para justificar uma retirada do Oblast de Kherson, e também estão definindo as condições de informação para fazer um ataque false flag na hidrelétrica de Nova Kakhovka, ou seja, tudo leva a crer que esse é o plano, né? E aqui eles reforçam aquilo que a gente falou, que o que ele está fazendo, essas evacuações que eles estão fazendo, é na verdade uma remoção forçada de civis das áreas ocupadas na Ucrânia para áreas pouco povoadas na Rússia.
e tipicamente isso é feito na história soviética como limpeza étnica, mas a gente não pode esquecer que a Rússia tem também um problema demográfico. A Rússia tem falta de gente, né? Tal como vários outros países no mundo, a taxa de fecundidade na Rússia está abaixo da reposição há muito tempo, e a população vem diminuindo. E ao contrário de outros países no mundo, a Rússia não recebe muitos imigrantes, né? Os Estados Unidos, a taxa de natalidade já é baixa, mas os Estados Unidos recebem muitos imigrantes, então eles conseguem manter a economia rodando bem. A Europa tem uma taxa de natalidade muito baixa também, mas justamente porque vão muitos imigrantes, ele consegue manter a economia. A Rússia, a China também sofre esse problema, não apenas tem uma taxa de natalidade baixa, como é muito pouca gente que tem interesse em se mudar para lá, né? Regimes totalitários fazem isso, ninguém quer ir para um regime totalitário, quer sair de lá, né? Então, talvez esse seja um dos objetivos disso daí, mas o que eles colocam é que, na verdade, o principal é causar problemas de longo prazo econômicos para a Ucrânia, ou seja, tirando a população de lá, tirando os recursos daquela região, os ucranianos vão retomar aquela área toda de Kherson, mas não vai ter nada ali usável, nada, não vai ter gente para povoar aquela área. Isso realmente gera um problema para os ucranianos, né? Depois do Daguestão, uma outra república russa entrou em revolta contra o recrutamento militar que está acontecendo lá na região, né? A gente explicou para vocês há algum tempo atrás que o Daguestão, que é uma das repúblicas russas que fica mais aqui ao sul, né, essa região aqui próxima ao Mar Cáspio, é de maioria muçulmana, então tem toda uma cultura particular, e estava tendo muitos jovens recrutados, o pessoal fez uma revolta enorme lá, a Rússia suspendeu a mobilização na região do Daguestão. Agora a região de Bashkir, que é essa outra república que tem aqui dentro da Rússia, que também é uma minoria étnica, não é russos, europeus, que a maior parte das pessoas aqui, e aí, tal como a gente tem visto nessa mobilização russa, a maior parte dessas minorias étnicas é que são chamadas para serem mobilizadas, porque para os russos é melhor, se esse pessoal morrer, é até menos gente para eles controlarem lá na região deles, né? Então, os nacionalistas Bashkir estão anunciando a criação de uma resistência armada e que é para lutar contra o recrutamento ali na república deles e encorajando as pessoas a fugirem e a lutarem contra os russos, né? Aquilo que eu falei para vocês, essas revoltas, por hora, ainda não são revoltas que ameacem o Kremlin, mas pode ter certeza que, à medida que essa guerra for caminhando, que o Putin perder apoio em Moscou, essas províncias que já estão de mal com Moscou vão fazer uma diferença enorme, né? O presidente da Suíça fez uma visita à Ucrânia, a Kiev. O presidente alemão também faria uma visita à Ucrânia, mas acabou sendo desaconselhado por questão de segurança. Como a gente tem visto, né, a Ucrânia tem sofrido, e sofreu hoje, inclusive, teve várias tentativas de ataque aqui em várias cidades, inclusive em Kiev. Então, o presidente alemão acabou não indo a Kiev, né? Lembra que o presidente alemão não é o Olaf Scholz. O Olaf Scholz é o primeiro-ministro. É ele que manda, na verdade, né? O presidente faz mais a função de chefe de Estado, mas nessas visitas seria algo importante. De qualquer forma, foi suspensa a visita do presidente alemão, né? Bom, um fenômeno curioso que está acontecendo na mídia russa, né, é justamente o pessoal já começando a falar, olha só que absurdo, como a Rússia errou tanto no início, acreditando que o Zelensky iria fugir e que a OTAN não iria ajudar, né? Aquele negócio, olha que curioso, né? Aquilo que eu falava logo no início. O plano da Rússia era isso, era uma guerra de 3 dias. Eles acharam que iam entrar com os tanques todos, que os ucranianos iam receber os russos de braços abertos, que o Zelensky iria cair e pronto, eles iam botar um fantoche amigo do Putin, provavelmente o Medvedchuk, e pronto, ia ser uma maravilha, a OTAN não iria reagir, que não haveria sanções contra a Rússia. O problema é que não foi assim. O fato do Zelensky ficar em Kiev, chamar todo mundo a defender a Ucrânia, fez toda a diferença do mundo, né? Военный корреспондент «Комсомольской правды», наш друг и товарищ Александр Коц на прямой связи. Саш, понятно Херсон, понятно там все. Repara como é que estão falando já. A gente sabe que está complicado em Kherson, a gente sabe que está complicado naquela região ali.
e daí eles falam que, ou seja, eles certamente estão preparando o público russo para a evacuação de Kherson, já está mais do que claro isso, né? Essa outra aqui foi muito engraçada, né? Um especialista do Ministério da Defesa russo foi chamado para falar alguma coisa sobre estratégia num programa lá na televisão russa, e olha o que acontece, eles chamam ele para ir lá na frente, e na hora que ele está chegando lá, que ele começa a falar com a apresentadora, o microfone dele já está ligado, só que ele não percebe, ele acha que não está ligado ainda. Aí ele fala para ela que, olha só, só não vamos balançar muito o barco, não faça muitas perguntas sobre os drones iranianos. Todos nós sabemos que são iranianos, mas as autoridades não querem admitir isso, né? Então eu vou tocar aqui, é lógico que está tudo em russo, mas eu vou mostrar o ponto, deu para todo mundo ouvir muito bem ele falando esse tipo de coisa antes de começar a entrevista, né? Всему эксперта в нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. Ela falou que vai fazer entrevista com ele, aí tá o som alto, ele achou que não tava com o microfone ligado. Aí ele tá chegando lá, ó. Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Tá vendo o que ele tá falando agora? Olha, não vamos balançar muito o barco, não. Não me pergunte muito sobre aqueles drones iranianos. A gente sabe que é iraniano, mas as autoridades não querem admitir isso. Só que o microfone dele já estava ligado. Ele não se Знаем, что не preocupou иранский, disso, но né? власти не признали. Руслан Николаевич. E aí agora que começaria a entrevista mesmo. Só que o som saiu, todo mundo ficou ouvindo isso daí, né? Enfim. E por último aqui, o Gurulyov, que é mais um propagandista russo lá também, falando que não, que nós temos que destruir a Ucrânia totalmente, temos que acabar, mandar eles para a Idade das Pedras e coisa e tal, eles vão estar nadando na merda, sem luz e sem água e não sei o que lá, né? Ou seja, os caras já viram que não vão conseguir, eles já estão preparando tudo para dizer, olha, vamos sair da Ucrânia e só deixar eles se ferrarem lá sozinhos, sem água, sem nada e coisa e tal. Esse vai ser o tom da retirada russa lá da Ucrânia, né? É aquilo que eu falei para vocês, é ilusão pura, mas eles têm que controlar a opinião pública na Rússia. Vai ser isso que eles vão falar para o pessoal na Rússia. E ontem o Zelensky... Vocês lembram, há um tempo atrás, que teve um discurso do Zelensky que ele falou, que foi muito bem comentado, em que ele falava, sem eletricidade ou sem vocês, sem gás ou sem vocês, sem não sei o que lá e sem vocês, sem vocês, ou seja, ele não quer os russos de jeito nenhum, ele prefere ficar sem gás, sem água, sem luz, sem nada, sem vocês, né, do que ficar com os russos, né. E aí ontem ele mandou só essa aqui, ó, sem eletricidade ou sem eles. E aí o pessoal respondeu, lógico, né, sem eles, lógico, vamos trazer a vitória juntos, né? O pessoal falando que foi esse discurso aqui, né? Leia meus lábios, sem gás ou sem você, sem luz ou sem você, sem água ou sem você, sem comida ou sem você, frio, fome, escuro, sede, não são tão assustadores e mortais para nós como a amizade e fraternidade russa. O cara fala bem, bicho. O cara fala bem. É impressionante isso, né? Então, ficou meio conhecido esse negócio e ele reforçou isso. Depois ele pediu para os ucranianos economizarem energia hoje porque, de fato, danificaram instalações elétricas. Mas aquilo que eu falei para vocês, isso não é uma coisa que consiga destruir a Ucrânia. Vai ser reparado tudo isso. É uma coisa temporária. Só mostra o desespero dos russos, né? E por fim, os ucranianos ganharam o prêmio Sakharov, que é fornecido pela Finlândia para a liberdade de expressão. Foi dado justamente ao povo e aos líderes da Ucrânia por estarem contendo os russos, protegendo o mundo livre da ameaça russa. É algo que o mundo inteiro tem em dívida com os ucranianos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.